Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui no meu canal do YouTube com o professor Fabrício. Aula de genética, especialmente aqui para os alunos da segunda etapa e para os alunos da terceira série do ensino médio, certo? Então, hoje é a nossa segunda aula sobre genética. Na aula passada nós começamos no vídeo, anterior, gravado aqui no YouTube, você pode acompanhar o vídeo sobre conceitos de genética. E a aula de hoje nós vamos começar a conhecer um pouco mais sobre o pai da genética, que é Gregor Mendel. Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Gregor Mendel que realizou muitos experimentos, especialmente se destacando aí os experimentos com as ervilhas, no qual ele conseguiu aí postular suas teorias, criou aí suas duas leis, as leis de Mendel, que nós vamos estudar a primeira hoje e a segunda vai ser no próximo vídeo. Tá? Então vamos conhecer mais sobre a vida e sobre o trabalho de Mendel aí, que praticamente foi o precursor, o precursor da genética. Foi ele que praticamente iniciou essa ciência através dos seus estudos, da sua curiosidade. Gregor Mendel, a principal colaboração para a genética atual foi dada por um monge. Ele era um monge, Gregor Mendel, através de seus experimentos com ervilhas e a proposição de suas leis, mesmo antes de conhecer a estrutura da molécula do DNA, funcionamento dos genes. Então, quando Gregor Mendel propôs as suas leis, as leis que, infelizmente, quando ele morreu, elas ainda não haviam sido amplamente divulgadas, não eram conhecidas, ele não era reconhecido por diversas questões, especialmente as religiosas, E Gregor Mendel ele desenvolveu um trabalho brilhante, mas nessa época ele não se conhecia nada sobre genes, não sabia sobre a molécula de DNA. Então foi um estudo realmente inicial. Então, para o conhecimento que havia, Gregor Mendel realmente se destacou em muito, e por isso que até hoje os seus estudos são bastante difundidos na ciência, tá? Dentro aí da genética. Assim, quem foi Gregor Mendel? Ele foi um monge austríaco, muito interessado em ciências, Ele era naturalista, vamos dizer assim, Apesar de ser monge, ele era realmente interessado em ciência, em botânica. Ele fez estudos meteorológicos, realizou estudos com abelhas, com ervilhas, caso que foi onde ele se destacou, com plantas, também com animais. Em 1865 ele apresentou trabalhos sobre as leis da hereditariedade, que deu início aí ao estudo da genética, e deduzindo, no caso das experiências com as ervilhas, que nós vamos conhecer hoje. Ele morreu no ano de 1884, frustrado por não ter obtido reconhecimento público pela sua descoberta. Então esse foi, infelizmente, um lado negativo, triste do trabalho de Mendel, que ele não teve o seu reconhecimento em vida. Bom, ele utilizou, nesses estudos, no estudo que mais se destacou, ele utilizou diversos organismos, inclusive, como eu disse anteriormente, animais. Contudo, ele se destacou realmente com o estudo com as ervilhas. Mendel desenvolveu suas teorias sobre genética estudando ervilhas. Isso aqui, ó, essa plantinha que você está vendo na imagem, tá? Da espécie Pisum sativa, tá? Que é a ervilha. Bom, por que Gregor Mendel teve sucesso? Por que ele utilizou essa espécie de planta? Por que não utilizou outra? Tá. Vamos lá destacar aqui as razões pelo qual Mendel pôde ter sucesso estudando as ervilhas. Primeiro, é uma planta de pequeno porte,
né? Isso facilita o espaço, né? Quando você trabalha com grandes plantas, né? Ou quem trabalha com animais, experimento animal, com animal grande ou com planta grande, você demanda um espaço muito grande. Então isso já é um empecilho. Então você tem uma planta pequena, você tem menos espaço para trabalhar, tá? Plantas que requerem pouco espaço para cultivo, que eu falei há pouco, plantas que apresentam características constantes, tá? Então as plantas não mudam tanto no decorrer do ciclo, tá? Plantas facilmente cultivadas e têm um ciclo de vida curto. Esse é outro aspecto interessante. Não demanda muito tempo para você realizar um experimento completo, tá? Plantas que deixam um grande número de descendentes após reprodução. Então você tem aí também um grande número de amostras, né? Porque as plantas deixam bastante descendente no seu processo reprodutivo. Bom, outra coisa importante se destacar são as variedades das ervilhas estudadas por Mendel, tá? Possuindo as características aqui que puderam ser analisadas, tá? Então ele usou duas variedades e essas duas variedades com características específicas, tá? Então aqui de cima é uma variedade, as características dela, e a de baixo é outra variedade da mesma espécie, tá? Então isso aqui é muito importante para o estudo dele, tá? A gente entender essas características que ele analisou. Primeiro, forma da semente. Então, em uma variação, né, em uma delas era lisa e a outra era rugosa. Tá? Cor, uma tinha cor amarela, outra verde. Tá? Cor da flor, púrpura e branca. Forma da vagem, tá? A vagem é onde fica as sementes dentro. Inflada ou contraída. Tá? Cor da vagem, verde ou amarela. Posição das flores, axilar, tá? E terminal. No caso aqui a diferença é que na terminal as flores elas sempre ficam na pontinha aqui, ó. Na axilar não, ela pode crescer nos ramos, tá? A altura do caule podia ser longo ou baixo, tá? Só uma correção que eu falei, as variedades poderiam ser, as ervilhas poderiam apresentar qualquer uma dessas variedades, tá? Aqui de todas essas 7 características. Vamos lá, o trabalho de Mendel. Então, a partir da outra característica importante dessas plantas é a capacidade de autopolinização. Tá? O que seria a autopolinização? Na mesma planta você tem o gameta masculino e feminino, tá? E tem uma flor que possui os dois sexos, tá? Então é uma planta hermafrodita, então ela pode fecundar a si mesma. Tá? Então, a partir desse processo de autopolinização, Mendel conseguiu separar as linhagens puras das características estudadas. Tá? O que seriam as linhagens puras? Sempre produzem descendentes idênticos. Então, quando Mendel conseguiu produzir linhagens puras, isso é muito importante, tá? Ele conseguiu ter linhagem pura, todas as plantas que ele reproduziam eram iguais, com as mesmas características, elas não variavam, tipo, por exemplo, a cor da semente. Por exemplo, se ele conseguiu uma linhagem pura, uma linhagem pura com semente verde, por exemplo, todas as plantas que foram se reproduzindo estariam com semente verde, tá? Ele fez a reprodução, nasceu com semente verde, fez a reprodução novamente com semente verde. Então ele tinha certeza que aí tinha uma linhagem pura para todas as características que ele queria, tá? Aí que tal o exemplo, ou seja, plantas com flores brancas só produzem plantas com flores brancas, e assim sucessivamente. E depois disso, Mendel fez o cruzamento entre plantas e linhagens puras. Por exemplo, ele cruzou plantas de ervilha amarela com plantas com ervilha verde. Tá? Esse é um dos passos do experimento dele. Tá? Primeiro produzir linhagens puras, para depois fazer cruzamento entre elas. Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes. Tá? Geração parental. Então,
Essa primeira geração parental é a geração das plantas puras, tá? Foi aquela geração que ele conseguiu com plantas puras, sem mais variação. Então, ele, quando teve certeza, chamou essa primeira geração aqui de geração P, ou geração parental. E aí fez o cruzamento, tá? Começou o cruzamento. Vamos pegar, ele fez de todas aquelas 7 características que nós vimos no slide, tá? Mas vamos analisar aqui, nesse caso, somente a cor da semente, tá? Então, ele pegou uma planta, uma linhagem que só produzia semente amarela e cruzou com uma outra linhagem que só produzia semente verde. E aí ele fez o cruzamento. E a primeira geração, chamada de geração F1, todos os descendentes nasceram com semente amarelas. Olha só. Então, cadê a verde aqui? Nossa, só nasceu com semente amarela. Foi o que aconteceu com essa característica. Vamos lá. Então, 100% amarela. Em seguida, autofecundação dos indivíduos 1, formando uma segunda geração F2, com descendentes verde e amarelo na proporção de 3 em 1. Então, o que ele fez? Ele pegou a geração F1 e autofecundou. Fez um processo de autofecundação. Tá? E aconteceu o seguinte, que ó, minha imagem que cobriu, tem arredado, mas dá para ver, né? Para ver aqui, que dessa autofecundação, a proporção que nasceu foi o seguinte, não foi cruzamento, tá? Ele fez autofecundação, formou essa geração F2. A cor amarela dominou, tendo 3 amarelos e um verde, proporção de 3 para 1. Então ele concluiu que a cor amarela era uma cor dominante em relação à cor verde. A cor verde seria, que nós chamamos na genética, recessiva, né? Então a cor verde, que domina a cor, seria a cor amarela. Então, mesmo depois da autofecundação, com a geração F1, apareceram mais amarelas, mas ainda assim pareceu uma verde, ou seja, tinha aquela característica lá escondida da cor verde, tá? Então foi aí que surgiram os conceitos que nós estudamos na aula passada, de gene dominante, tá? Aquele que sempre se manifesta, tá? E o gene recessivo, aquele que se manifesta na ausência do dominante. Então, quando nós temos um gene dominante, quer dizer que esse gene ele sempre se manifesta quando ele aparece, tá? Se o gene está lá, ele sempre se manifesta, tá? E o recessivo, ele apenas se manifesta na ausência do dominante. E foi o que nós vimos lá naqueles cruzamentos, né? O verde, ele só apareceu quando ele estava com o outro gene verde, tá? Quando estava com o gene amarelo, ele não consegue se manifestar, tá? Aí nós já falamos, né, dos conceitos de homozigoto, indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais características. Então, azão, 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 azinho, né, o homozigoto ou puro, tá? E heterozigoto ou híbrido, tá? Aqueles que apresentam alelos diferentes para uma ou mais características, tá? Então, olha só como é possível fazer esse cruzamento aqui utilizando as letras, tá? Então, eu tenho aqui 2 indivíduos para uma característica. Vamos supor que esses indivíduos sejam indivíduos da cor com semente da cor verde, tá? O azão, azinho são indivíduos com a cor verde. Então, faz o cruzamento, aí você vai ter azão, 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 azinho e azinho, azinho. O que acontece? Que esses 3 vão ter genes dominantes, ó. Aqui tem azão, azão, então ele é um homozigoto, tá? Homozigoto dominante. Esse aqui também é um homozigoto. Esse aqui, desculpa, é um heterozigoto, tá? Mas tem o gene dominante. E aqui é um heterozigoto, mas tem um gene dominante. Então, esses 3 existem fenótipos dominantes. Então, se esse azão ele determina a cor verde, todos esses aqui serão da cor, amarela, serão da cor amarela, tá? Somente esse último cruzamento que gerou
um fenótipo recessivo, com azinho e azinho. E aí que você tem genes recessivo e a cor, por exemplo, verde, tá? Que é o caso lá do cruzamento que o Mendel fez. Foi essa a conclusão que ele tirou, tá? Só que aqui ele chamou de fatores e não de genes, porque não havia ainda esse conceito de genes, tá? Então ele chamou isso de fatores, tá? Então aqui, ó, esse aqui é um homozigoto dominante, esse aqui é um homozigoto recessivo. Por que homozigoto? Lembram que homo quer dizer igual? Então, ó, homozigoto dominante, que é o azão, letra maiúscula, está dizendo que é dominante. E aqui, homozigoto recessivo, tá? Aqui nós já estudamos na aula passada, genótipo, fenótipo, só para você dar uma lida aí nesse slide, tá? E vamos falar da primeira lei de Mendel, baseada aqui nesses experimentos, né? Ele postulou a sua primeira lei e também a segunda, tá? Mas a segunda a gente vai fazer separado desse vídeo. Então a primeira lei, Mendel, é chamada de lei da segregação dos fatores. Determina que cada característica é condicionada por dois fatores, tá? Por dois fatores, que são nada mais são do que os genes alelos, são dois genes, tá? Que hoje nós chamamos, ele chamou de fatores, tá? Então são dois fatores que se separam na formação dos gametas, tá? Lembra que nós estudamos que quando um gameta é formado, quando o espermatozoide é formado, o óvulo é formado, nós temos a separação dos cromossomos, ou seja, os genes se separam e eles se juntam de novo na fecundação com o outro gene do espermatozoide e do óvulo, né? Quando vai ocorrer a fecundação, eles se unem e vão de novo se unir, né? Vão se juntar esses dois fatores, ou esses dois genes, para formar uma característica, tá? A segregação é consequência da localização dos genes nos cromossomos e do comportamento desses durante a formação dos gametas através do processo de meiose, tá? Então, quando uma célula vai formar um espermatozoide e um óvulo, eles se formam num processo de separação chamado de meiose, onde você divide a quantidade de cromossomos, tá? Então os genes vão se separar. Por isso que é a lei da segregação dos fatores. Segregação é separação, tá? Então eles vão se separar para formar os gametas e eles se unem de novo quando ocorre a fecundação, tá? Claro que ele vai se unir com um gene de um outro indivíduo, né? Para formar um indivíduo diferente, tá? Então olha só aqui a imagem. Então você tem aqui a planta com semente lisa, você tem esses dois tracinhos Rzão para definir, seriam genes para definir a semente lisa, tá? Então para a semente lisa eu tenho dois genes dominantes, tá? Homozigotos dominantes. E na semente rugosa, Rzinho e Rzinho, não dá para ver, mas é um Rzinho aqui e um Rzinho aqui. Então são dois genes homozigotos recessivos, tá? Aí se separam na formação dos gametas, tá? E quando se reproduzem, se unem de novo. Se a combinação for Rzão, vai ser uma semente lisa, porque ó, o gene da semente lisa é dominante. Se for Rzão, Rzinho, também é semente lisa. Por quê? Porque ele é o dominante. Só vai aparecer semente rugosa se no cruzamento for Rzinho, Rzinho. Olha só, igual aqui nessa imagem, tá? Semente lisa, Rzão, semente lisa, Rzão, Rzinho, semente lisa, Rzão, Rzinho e semente rugosa, Rzinho, Rzinho. Sempre o gene recessivo, ele só se manifesta ao lado de outro gene recessivo, tá? Então, somente quando ele é homozigoto recessivo, ok? Vamos lá. Bom, aqui é outro cruzamento, tá? Na verdade é a mesma imagem, né? Só que aqui é outra abordagem, tá? Aquela mesma imagem. Então, você tem um cruzamento aqui de dois indivíduos heterozigotos dominantes, né? Dominantes, azão azinho, cruzando com um azão azinho para qualquer característica. Você vai ter três
fenotipicamente dominante, tá? Ou seja, esses indivíduos aqui são iguais na expressão da característica, seja ela qual for, cor dos olhos, cor da semente, seja o que for. Esses três são iguais e esse aqui é diferente, tá? Ele é recessivo. Então, aqui eu tenho 3 para 1, proporção fenotípica, 3 características iguais para uma diferente, tá? Nesse mesmo cruzamento, agora um cruzamento que a gente vai fazer uma análise genotípica dos genes, eu tenho aqui um dominante homozigoto, um homozigoto recessivo e 2 heterozigoto dominante. Então, eu tenho 1 para 2 para 1, 1 para 2 para 1, tá? Então, a proporção desses, no caso dessa proporção, caso genotípica, tá analisando os genes, tá? Diferente do outro que a gente está analisando a característica. Bom, para facilitar o cruzamento, a gente tem aqui esse diagrama chamado diagrama de Punnett. O diagrama de Punnett, ele é um diagrama que facilita o cruzamento, tá? Então, como é que você faz? Você faz tipo esse quadradinho aqui, né? Esse quadro, 4 espaços aqui, 2 fora, mais 2 fora aqui. Aí você coloca aqui o gene materno que você quer analisar, nesse caso aqui tem um azão, azinho, e o materno, azinho, azinho, para a característica que você está analisando. Então, nesse cruzamento, eu tenho 2 indivíduos heterozigoto dominante e 2 indivíduos homozigoto recessivo, tá? Então, aqui você tem 2 características aqui e outras 2 características diferentes aqui. Como é que faz o cruzamento? Ó, pegou o azão, passou para cá, pegou o azinho, passou para cá. Pegou o azão para cá, o azinho nesse quadrado. O azinho aqui, com o azinho aqui, o azinho aqui e o azinho aqui, tá? Esse é o diagrama de Punnett, tá? E a gente faz o que nós chamamos no diagrama de Punnett o cruzamento teste, que é o tipo de cruzamento realizado para determinar o genótipo de um indivíduo com um fenótipo dominante. Cruza-se um indivíduo com um genótipo recessivo. Então, olha aqui, ó, cruzou, fez o cruzamento, tá? Você tem os resultados. Tá? E o retrocruzamento é o cruzamento de indivíduos de F1, são os indivíduos da primeira geração, com o indivíduo da geração P, ou com genótipos idênticos ao de um dos progenitores. Olha só, bora fazer aqui um testezinho aqui para você ver como é que funciona o diagrama de Punnett. É só uma animação mostrando 2 indivíduos homozigotos e um indivíduo heterozigoto, tá? Yzinho aqui com a letra Y, tá? Bom, olha só como é que funciona isso aqui. Eu tenho 2 indivíduos aqui, os 2 são heterozigotos, tá? Heterozigotos dominantes, né? Yzão, Yzinho, Yzão, Yzinho. Aí eu quero fazer o cruzamento, tá? Aí eu vou pegar primeiro, deixa eu apagar aqui. Aí eu vou pegar primeiro um Yzão e cruzar com esse aqui. Aí eu vou colocar nesse primeiro quadro. Yzão, para ver se vai sair legal. Com Yzão, tá? Esse indivíduo, ele é o quê? São duas letras iguais, né, maiúsculas. Então, eu tenho um indivíduo homozigoto dominante, tá? Aí eu vou pegar de novo esse Yzão e cruzar com o Yzinho. Então, eu vou ter o Yzão aqui. Yzinho aqui. Então, eu tenho um indivíduo heterozigoto dominante. Ou seja, essa mesma característica aparece aqui também, tá? Aí eu vou cruzar esse Yzinho com o Yzão. Aí eu sempre coloco o primeiro maiúsculo, tá? Yzão com Yzinho. Também o indivíduo heterozigoto dominante. Aí eu vou cruzar o Yzinho com o outro Yzinho. Vai ficar Yzinho e Yzinho, tá?
E aqui eu tenho um indivíduo com gene homozigoto recessivo, tá? Que é o único com característica diferente dos outros três. Tá? Então, fenotipicamente, eu tenho 3 indivíduos iguais, tá? Para 1, diferente, proporção de 3 para 1. Tá? Essa é o cruzamento que a gente faz dessa forma, tá? Para a gente determinar esse tipo de característica, tá? Uma característica qualquer você quer cruzar, você faz nesse quadro aí de Punnett.